Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que nós temos aqui é o relato verdadeiro que foi preservado por Deus de como tudo começou. Deus, através da descendência de Sete, uma vez que Abel morreu, da descendência de Sete, Deus veio preservando via Noé e até chegar em Moisés, que relatou e que serve de base, então, para o livro de Gênesis que nós temos aqui. Então, estas são algumas questões iniciais a respeito do livro de Gênesis. Elas são importantes porque nos dão o quadro maior e vão nos ajudar a entender algumas das coisas que nós encontramos aqui nesses capítulos iniciais. Depois, vencidas essas questões, vamos então ver primeiro o que Moisés ensina sobre Deus, nesses dois versículos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que nós aprendemos sobre Deus a partir desse relato? Primeiro, que Deus sempre existiu. Você nota que Moisés aqui não explica a origem de Deus. Ele apresenta Deus. No princípio, Deus. Quem Deus é, de onde Ele veio, nenhuma palavra. Deus é apresentado como sendo autoexistente, como sendo eterno, não tem princípio, não tem fim. Ele já existia antes do mundo ser criado. Em contraste com os deuses do Antigo Oriente, nessas teogonias que eu falei, que de alguma forma foram gerados do caos da matéria, que viviam em conflito entre si, o Deus de Israel é simplesmente apresentado como aquele Deus autoexistente, para quem não se precisa dar explicação. Por isso que o nome dele mais adiante, quando ele se revela, é esse, Yahweh. Eu sou o que sou. Você não tem como me definir. Eu sou o que sou. No princípio, Deus. Deus. Ele é antes de todas as coisas, ele sempre existiu, ele não tem início, ele não tem começo, ele não foi gerado. Nunca houve um momento de tudo que existe em que Deus não fosse. Ele era, é e sempre será o que Ele é. Eu sou o que sou. Segundo, nós aprendemos que Deus é um ser pessoal e não uma mera força ativa. Deus tem um plano, Ele tem um propósito, Ele teve um objetivo ao criar. Ele não criou tudo o que existe por mero capricho, como a gente vê nessas teogonias e cosmogonias pagãs. Ele tinha um alvo, porque Moisés diz aqui, no princípio, Deus criou. Se tem um princípio, é porque tem um fim. É porque tem um propósito, tem um objetivo, senão não faz sentido falar em princípio. No começo, Deus criou todas as coisas, mas Ele criou então com algum objetivo, porque se tem um começo, tem um fim. Logo, Deus não é uma força impessoal, uma força ativa que está operando no meio da criação. O mundo não é regido por o acaso, por sorte, por azar, por destino, mas há um Deus que sempre existiu e que criou com um propósito. Terceira coisa que a gente aprende aqui, que esse Deus é todo-poderoso e autor do mundo. Tudo que existe foi criado por Ele. Essa expressão, no princípio Deus criou os céus e a terra, é a maneira hebraica de dizer a realidade. O mundo que você pode ver e o mundo que você não pode ver. Tudo que existe, os céus lá em cima, a terra aqui embaixo. O sol, a lua e as estrelas, o sol, você contempla a noite e as estrelas, foi Deus que fez tudo. E olhando a natureza, os animais, a vida, o ser humano, os detalhes geográficos, não existe nada da realidade que não tenha sido criado por Deus. Aliás, essa palavra criar, no princípio Deus criou, é o verbo hebraico bará, ele
Toda vez que ele aparece no Antigo Testamento, o sujeito é Deus. Nunca tem, e o homem criou, bará, nunca. Sempre é Deus quem cria. Esse tipo de ação é atribuída a Deus somente. Portanto, nós dizemos que ele criou pela sua palavra, ele criou pelo seu poder, e ele criou tudo ex nihilo, é uma expressão latina que é usada para dizer do nada. Ele criou do nada, não havia nada antes, ele trouxe à existência tudo o que existe pela sua palavra, que é diferente do relato da criação que os egípcios tinham ensinado aos israelitas. Eles aprenderam durante 400 anos que acreditava na eternidade da matéria, que a matéria existia, a água era eterna, que os deuses saíram de lá. Nada, Deus criou ex nihilo, do nada, só pela sua palavra ele criou. Portanto, tudo pertence a Deus, e ele pode dar a quem ele quer. Ele salva quem ele quer, ele entrega a terra a quem ele quer, ele faz o que ele quer com a sua criação, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Aliás, o nome para Deus aqui, Elohim, é o nome que também é usado em toda a Bíblia hebraica, às vezes para Deus e às vezes para os deuses, inclusive na forma plural, não está falando da Trindade ainda, mas significa aquele que é forte, aquele que é poderoso. Esse é um dos nomes de Deus. O nome pelo qual ele vai se dar a conhecer a Israel é Yahweh, que é o Deus da aliança, eu sou o que sou. Mas aqui ele é chamado de o poderoso, exatamente porque do nada ele criou todas as coisas. Pela sua palavra ele trouxe à existência tudo o que há. Quarta coisa que nós aprendemos aqui, que Deus é distinto da sua criação. Isso aqui é muito importante, gente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus já existia antes da sua criação, sem ela, na eternidade. A criação, ou tudo que existe, foi criado fora de Deus, por assim dizer, numa realidade, numa existência distinta dele. Quando nós dizemos, veja como isso é importante, quando a gente diz assim, Deus está nos céus, é uma maneira figurada de dizer, porque antes que os céus existissem, Deus já existia. Então Deus não está preso no céu, ele não mora no céu, porque ele é quem trouxe à existência os céus, a terra, ele é distinto da sua criação. Os deuses egípcios e os deuses cananeus, eles não faziam essa distinção. Para eles, deuses e natureza eram uma coisa só. Os deuses eram forças presentes em todo lugar, com os seres vivos. É o que a gente chama de panteísmo ou panenteísmo. Tudo é Deus, ou tudo está em Deus. Era a visão das religiões daquela época, que a natureza era divina, por isso ele adorava o boi, a vaca, o bode, por isso adorava o sol, lua, estrela, porque para eles os deuses estavam misturados com a natureza, mas o nosso Deus é distinto da natureza. Deus não é o mundo e nem o mundo é Deus. Deus não é a alma do mundo, como nas religiões pagãs. Ele é completamente diferenciado. Aliás, foi isso que deu origem à ciência moderna, se vocês nunca se perceberam do fato. Já se perguntaram por que é que a ciência moderna ela nasce na Europa cristianizada, período medieval, quando já existiam civilizações mais antigas e de muito conhecimento, como os gregos, como os egípcios, a China, que são culturas milenares, bem antes da Europa cristã medieval. É porque todas essas culturas eram panteístas. Tentar entender a natureza era mexer com o segredo dos deuses, porque os deuses estavam em todo lugar. O trovão era Deus, o raio era um Deus, né? Thor, o Deus do trovão, vai mexer com o trovão, você vai mexer com Thor. E quem quer mexer com esse Deus, né? Eu usei o Deus mais popular por conta das séries aí, não é? Mas o cristianismo chegou e disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode examinar a terra. Foi Deus que criou. Você não vai estar mexendo com Deus. Examina para ver como é que Deus fez. Todos os primeiros grandes cientistas, eles tinham base cristã.
Eles nos deram os modernos ramos da ciência, exatamente porque o cristianismo desmistificou a natureza e permitiu que o homem começasse a analisar suas leis, criar a ciência e daí a tecnologia para o bem da humanidade. Hoje o cristianismo está sendo afastado da academia, mas não pode negar a sua herança. Os modernos ramos da ciência moderna nasceram exatamente do interesse do homem descobrir como o universo funciona. Isso só foi possível porque o cristianismo desmistificou, desdeificou a natureza e disse: Deus não é a natureza, nem a natureza é Deus. Deus criou toda a realidade. Ele é distinto da sua criação. E é por isso, agora, uma implicação para a época de Moisés, que Deus não aceita ser adorado através da natureza. Por isso que ele diz que não quer imagem. Por isso que você não pode fazer representações de Deus, você não pode adorar um bezerro de ouro como se fosse Deus, você não pode adorar o sol como se fosse Deus, você não pode adorar a lua como se fosse Deus, você não pode adorar o homem como se fosse Deus, porque ele é distinto da sua criação. Importante esse ponto, para você entender o cristianismo. Por que é que nós somos monoteístas e não temos imagens? É exatamente pela noção de Deus, por conta desses versículos aqui no início de tudo. Quinto, nós aprendemos que, embora Deus Ele não é a sua criação e não deve ser confundido com ela, entretanto, Ele está presente. Nós vamos ver no verso 2 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus presente. Ele não é a sua criação, mas Ele age nela, Ele está ativo nela, por isso que tudo lhe obedece. Ao contrário das cosmogonias cananitas, onde os deuses do caos traziam problema ao Deus principal, Deus aqui é o Deus transcendente que está sobre a sua criação, trazendo ordem. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E por último, nós aprendemos a respeito do nosso Deus, que existe uma pluralidade de pessoas em Deus. Verso 1, Deus criou. Verso 2, o Espírito de Deus. A palavra Espírito, ruach, em hebraico, significa vento também. Só que não tem como traduzir vento aqui, no sentido de sopro. A tradução correta é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mais adiante, nós vamos ler no verso 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem são estes? Né? Façamos, é plural. Ou no capítulo 3, verso 22, o homem se tornou como um de nós. Ou no capítulo 11, verso 7, desçamos e confundamos a linguagem do homem, no episódio da Torre de Babel. Aqui você já tem o princípio, a semente da doutrina de que o Deus de Israel é uma pluralidade de pessoas. É um único Deus, mas nele você tem o Espírito e a palavra com a qual ele criou todas as coisas. Início do Evangelho de João. No princípio era o verbo é a palavra, haja luz, haja isso, haja aquilo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos correr agora para aprender o que é que Moisés ensina sobre o mundo, né? Eu tinha pensado ingenuamente que 2 versículos dariam para fazer dentro do tempo aqui, mas é muita coisa, né, que a gente tem. Vamos lá. O que é que Moisés ensina sobre o mundo? Primeiro, que os céus e a terra representam toda a realidade visível e invisível. Quando ele diz os céus, se refere ao sol, luas, estrelas, e terra, o nosso mundo observável, tudo que neles há. Segundo, que o mundo, tudo que existe, teve um começo. O mundo não existiu sempre. Ao contrário do conceito pagão de que a matéria e a água eram eternos e que os deuses vieram de lá. Portanto, o mundo não é autoexistente, mas ele depende de Deus. Terceiro, o mundo não é divino e nem Deus é o mundo. Já falei sobre isso. Quarto, o mundo e tudo que nele há foram criados em etapas. E não tudo e todos de uma única vez. Você vê que no verso 1 é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra. E no verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. O primeiro ato de Deus foi da massa informe de água e terra.
misturados. Água aqui representada por abismo ou fonte subterrânea, como é usado o termo no restante da Bíblia. Ela foi feita, ou tudo foi feito sem forma, não tinha ainda forma. Imagina aquela massa de água, de terra em plena escuridão. É chamado de vazio porque não tinha ainda vida, não tinha seres que nela habitavam. A escuridão tomava conta de todas as coisas porque Deus não tinha feito a luz ainda. Então, no começo, esse é o primeiro passo. Deus cria a matéria-prima, por assim dizer. A massa bruta era criada ali. Entretanto, que é outra coisa que nós aprendemos, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Perceba, verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? Resposta na frase seguinte. E o Espírito de Deus se movia sobre o abismo, sobre as águas. A palavra abismo aqui representa as águas. Então, toda aquela massa sem forma, convoluta, mas o Espírito de Deus se movia sobre eles. Essa frase aqui, o Espírito de Deus se movia, esse verbo ele é usado várias vezes na Bíblia hebraica para significar uma ave chocando o seu ninho. Uma ave gigantesca sobre o seu ninho, chocando os ovos, preparando para que eles venham à luz. É o mesmo verbo que é usado aqui, o Espírito de Deus sobre a criação, sobre a massa informe, preparando para o próximo passo, que serão os 6 dias, onde Deus vai criar tudo direitinho, que é o que nós veremos na próxima mensagem, se Deus permitir. Espírito de Deus, isso significa que no tempo certo e no tempo apropriado, dentro dos seus planos, Deus haveria de fazer esse mundo lindo, belo, maravilhoso, complexo, rico, misterioso, que nós temos diante de nós e onde nós vivemos. Algumas aplicações práticas para terminarmos. Primeiro, receba esse relato pela fé. Aqui não se trata de um relato científico. Não coloque a ciência em curso de colisão com isso, porque o propósito da Bíblia não é dar um relato científico de como tudo começou. Ele está dizendo que Deus é o autor de tudo. Não existe nada que não tenha sido feito por Deus. E a ciência não pode postular nada que seja contrário a isso. E, na verdade, a verdadeira ciência não postula nada contra isso. Vocês têm que fazer a diferença entre ciência e o materialismo naturalista que tem dominado pesquisadores e cientistas hoje, que já parte do pressuposto de que não existe Deus. O livro de Gênesis ele não usa linguagem científica, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para nos dizer todos esses pontos que eu afirmei. A matéria não é eterna, ela tem um princípio, há um Deus que sempre existiu, criou todas as coisas, é um Deus pessoal, ele tem um propósito, ele é distinto da sua criação e ele criou o mundo através de etapas, não criou tudo de uma vez, embora pudesse ter sido feito. E ele fez isso para mostrar que ele é o Deus de ordem, o Deus que organiza todas as coisas. Então, os detalhes disso, nós podemos aprender alguma coisa com a ciência, claro. Podemos aprender alguma coisa à medida que a gente investiga como o mundo funciona, nós podemos aprender. Mas nada que possa contradizer isso que a palavra de Deus nos diz. Por isso que em Hebreus, capítulo 11, verso 3, o autor diz assim, e esse seria o sumário do Novo Testamento. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso aqui não é uma matéria de ciência, isso aqui é uma matéria de fé. Nós cremos que foi assim. A ciência não pode provar nem desprovar. Nós recebemos como revelação de Deus. Foi assim que tudo começou. Segunda aplicação para você. Nós não temos respostas para muitas perguntas. Se você vai esperar, se você está esperando, ou se eu criei essa expectativa de que nós vamos dar resposta para tudo, é uma expectativa falsa. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Por exemplo, o tempo. Deus criou o tempo ou ele já existia? Deus vive no tempo. O texto não fala. A origem do mal. Capítulo 3, nós já vamos encontrar o diabo no jardim. De onde é que ele veio? Os anjos foram criados quando? O texto não diz.
Nós vamos ficar com o que o texto diz. Onde o texto se cala, a gente vai escalar. Porque nós não temos respostas para muitas questões, porque o que Moisés está informando aqui aos israelitas era aquilo que eles precisavam saber para entrar na terra com segurança e dizer: essa terra é nossa por direito, o Deus Criador de tudo nos deu. Nós podemos especular algumas coisas, mas respostas definitivas nós não temos. Terceira coisa, Gênesis foi dado para você saber quem é Deus, o que é o mundo, por que nós somos maus, por que nós precisamos de redenção e para nos preparar para a glória eterna. Leia Gênesis com os olhos de cristão, evangelicamente, vendo ali o propósito redentor de Deus. De qualquer forma, esses versos iniciais do livro de Gênesis ensinam que algumas visões de mundo são incompatíveis com a fé cristã e que não dá para conciliar. Por exemplo, que o mundo é dominado por duas forças, o bem e o mal, chamado às vezes de dualismo, às vezes de maniqueísmo, é completamente incompatível. Só existe um Deus. A visão que às vezes o pessoal tem, que Satanás tem o mesmo poder de Deus, é um Deus ao contrário, é contra isso aqui. Há um só Deus, Satanás, um anjo caído, criado por Deus, quando a gente não sabe, mas nunca é igual a Deus. Ou então a ideia da eternidade da matéria, que a matéria sempre existiu. Precisa fé para acreditar nisso, então eu prefiro crer num Deus criador como está aqui. Outros vão dizer que o mundo se autopariu, se autogerou. De repente, do nada, puf, apareceu alguma coisa. Me diga uma coisa, precisa mais fé para acreditar nisso do que para acreditar no relato de Gênesis, que o mundo se autogerou. Como alguns cientistas ateus têm dito hoje, porque não tem explicação. Não tem explicação. Nós adoramos ao Deus Criador, supremo, soberano do universo, conforme nos é dito nessa palavra. Que nós nos curvemos diante dele nessa manhã, que nós o adoremos. Tudo isso é o palco que ele armou para a chegada do seu Filho, como é dito a respeito de Jesus. Por ele, para ele, são todas as coisas.